Olá, meu nome é Elizabeth Chaip Maia e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre estilo de liderança. Vamos entender aí os diversos estilos de liderança que existem. Me apresentando, eu sou Elizabeth Chaip Maia, eu sou matemática, sou advogada, tenho uma consultoria voltada à diversidade étnico-racial e tenho MBA em desenvolvimento humano. Então, vamos começar falando sobre estilo de liderança? É muita coisa, um conteúdo bem bacana, mas vocês vão receber um material de apoio para que vocês possam estudar. E quando falando de estilo de liderança, fiquem atentos. Qual o estilo que você se identifica? Se você conhece um líder que tem esse estilo, vou observando, né? Aí a gente vai fazer uma troca depois do que vocês acham. Escreva aí, olha, esse estilo de liderança lembra meu líder que eu tive. Olha, esse estilo é muito parecido comigo. Então, vamos lá. Quais são os estilos que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre uma liderança situacional, uma liderança transacional, uma liderança transformacional, uma liderança carismática, uma liderança autocrática, uma liderança democrática e uma liderança liberal. E vamos finalizar com aquela liderança coach, tá bom? Então vamos lá, papel na mão, né? Quem está no computador, vamos lá anotando e vão pensando aí, se identificando qual é o tipo de liderança que é mais próximo de vocês. O que é uma liderança situacional ou liderança ou contingencial? É aquela forma de gestão de pessoa dentro de uma empresa, né, ou dentro de uma organização, de acordo com uma situação, um contexto muito específico. Inclusive em períodos difíceis, como crise econômica, baixa demanda, produtividade, ou até falta de mão de obra qualificada. Em outras palavras, nesses momentos, os gestores precisam saber como agir ou intervir em diferentes cenários. Então, eu tenho uma situação que se apresenta, aí eu vou começar a pensar como que eu vou agir na situação. Como que eu vou fazer? Isso é uma liderança que está muito relacionada àquela situação específica. Então, quando a gente fala em liderança situacional, nós temos algum estilo que é voltado à direção, orientação, apoio, delegação, né? Vocês vão receber um mapinha. E a gente quando a gente fala de liderança situacional, eu tenho que entender qual é a maturidade do time que eu vou trabalhar, né? Então, assim, a gente divide P1, P2, P3, P4, vocês vão receber um mapa aí, vocês vão olhar esse mapa aí, que eu vou passar aí na tela, vocês vão olhar esse mapa do nível de maturidade do time. Então, eu posso ter um time com baixa motivação e baixa habilidade. As pessoas estão desmotivadas e, além do mais, elas não têm a habilidade técnica necessária. Eu posso ter um time que está muito motivado a fazer a diferença, para fazer a mudança, mas ele tem uma baixa habilidade, né? Então, eu posso também ter um time alta motivação e alta habilidade, né? Então, tá tudo ok, né? Eu estou motivado e eu tenho uma habilidade suficiente para fazer uma mudança. Eu posso ter um time com uma baixa motivação, mas uma alta habilidade, né? Ele está ele tem uma habilidade técnica para fazer uma mudança, mas ele está desmotivado. Então, aí vocês vão ver esse mapinha, vocês estão uma olhada aí no mapa que vocês estão recebendo, para entender como que a gente vai atuar para equilibrar essas situações do time, conforme o nível de maturidade do time. O que é uma liderança transacional, né? Então, a gente tem um responsável pela equipe que adota um comportamento e um modo de liderar mais puxado para a performance de um chefe e não de um líder. Ele acha muito focado nas metas e no cumprimento de objetivos, sem se preocupar muito com a satisfação ou opinião da equipe. Trata-se de uma prática muito antiga, mas a gente ainda, vocês vão ver, pensa aí aquele cara que está muito focado com as metas e o resultado e não está se preocupando muito com a satisfação do time ou com a opinião da equipe dele. Então, presta atenção se vocês conseguem identificar esse tipo de liderança. Nós temos ainda aquela liderança que é transformacional. É aquele que lidera a equipe, mantendo uma proximidade com todos os colaboradores, procurando motivá-los dia após dia. O líder vê a importância de ter uma equipe satisfeita com o trabalho que faz e que leva a bons resultados e um batimento de metas estipuladas. Todos trabalhando lado a lado e colaborando com as suas funções. Aí é outra coisa que é muito importante quando você fala dessa liderança transacional, a equipe tem um livre acesso ao líder, né? Não há barreiras, né? Então ele está aberto, aquele líder de porta aberta, né? Então qualquer dúvida me pergunte, qualquer dúvida pode me chamar, eu estou aqui para que a gente consiga alcançar o resultado esperado. Esse aí é uma liderança transformacional.
O que é uma liderança carismática, né? Isso aí no líder carismático, talvez vocês aí já tenham trabalhado com alguém que tem uma liderança muito carismática. É aquele que tem um estilo de gestão que inspira, transmite confiança, empatia aos colaboradores. Então é aquele cara que, nossa, a pessoa tem o prazer de estar com ele, diante dessa... que ele consegue motivar por ser uma pessoa muito carismática. Pense em alguém, você fala, puta, eu tive um líder que era assim, muito carismático. E quais são as características desse líder carismático? Autoconfiança. Ele tem a visão, ele tem a capacidade de articular a visão. Então não adianta, autoconfiança eu já falei, né, eu falei com vocês, quando vocês tiverem aula de liderança, é uma característica fundamental, autoconfiança, né? Além de autoconfiança, o líder carismático tem visão, ele tem clareza, né, de como, aonde ele quer chegar, né? Então ele tem uma visão do todo, aonde ele quer chegar. Ele tem uma capacidade de articular a visão, quer dizer, não é só a visão, mas ele consegue olhar como que eu posso chegar àquela ideia que ele tem. E ele tem uma forte convicção sobre a visão, ele está convicto que aquele é o caminho a seguir, né? Então ele tem isso muito, muito claro para ele. E ele tem um comportamento fora do comum. Ele é fora da caixa mesmo. Ele pensa fora do comum. Então você fala, nossa, o cara... esse cara eu vou seguir, porque ele tem clareza onde quer chegar, ele tem uma capacidade articular, ele tem um comportamento uma convicção muito forte, ele pensa fora da caixa. Ele é percebido como um agente de mudança e sensibilidade ao ambiente. Então, assim, são poucos líderes carismáticos que a gente tem, assim, a oportunidade de conviver. Mas quando a gente percebe essa liderança carismática, a gente já fala de longe. Esse foi o melhor líder que eu já tive. Foi muito bom trabalhar com ele, como ele desenvolve o trabalho, a visão que ele tem. Então, esse é o líder carismático. Pensa aí, vocês conheceram algum líder que era bastante carismático? Se vocês pensarem em alguém... pense no nome, escrevam aí para você lembrar. Poxa, ou então você é um líder carismático, né? Você se vê aí como líder carismático. A gente tem também, né, essa liderança que é aquela chamada de autocrática, que é aquela que concentra poder. Ela é uma liderança, só para já trazendo alguns pontos, que já é fora de moda, né? Podemos dizer essa palavra, fora de moda. Porque não tem mais essa questão de ser autocrático, que ser o dono da verdade. Mas a gente observa que vem pessoas que não mudaram, que não evoluíram, né? Então ela tem ainda o medo de perder o controle. Então a liderança autocrática se caracteriza pela concentração de poder. A autoridade só ela sabe fazer, ela não delega, sou eu que sei. Ela é pouco inclusiva, né? Então assim, eu não quero nada de diferente, né? Eu quero muito parecido. Ela não leva em consideração a opinião de outras pessoas que compõem a equipe, né? Então, uma das características que a gente pode ver nessa liderança autocrática é o poder de decisão centralizado. Eu sei, eu sou dono da verdade, é aquele que manda quem pode, obedece quem tem juízo, sabe? É essa liderança autocrática, que realmente é uma liderança que hoje já não existe mais, mas a gente ainda vê pessoas com esse modo antigo de liderar. O papel do liderado é aquele operacional, então você só recebe a ordem, você faz aquilo, ele não abre para que você tenha sugestões, para que você traga ideias, né? Então ele fala, faça isso, ele não quer ouvir sua opinião, só cumpra ordens. Então esse é o autocrática. Outra característica dessa liderança autocrática é a estrutura fixa de trabalho, né? Então, cada um dá na sua casinha, né? Eu estou aqui, você faz aquilo, não muda muito, né? Então, a gente tem que ficar... É muito interessante que, às vezes, você vê isso no serviço público, você tem aquela pessoa que não gosta de mudanças, não gosta de segura informação, não delega, ele manda, é autoritário. Então, é uma liderança que morta, né? Eu vejo que não existe mais, mas aí a gente vai achar alguns líderes com essa característica. Né? Então, pensa, será que eu sou uma pessoa que eu concentro poder? Eu delego? Né? Só eu que sou o dono da verdade, eu não quero ouvir ninguém. Então é uma boa reflexão, se você está ainda adotando na sua liderança um comportamento que já é totalmente fora do padrão, totalmente arcaico. Então outra coisa que a gente está falando é aquela liderança democrática. Poxa, liderança democrática, a palavra já diz, né? O que é um líder democrático?
né, seria aquele que contaria com a participação da sua equipe na tomada de decisões. Então, assim, eu não sou dono da verdade, a gente discute para buscar a melhor decisão, buscar o senso comum, né? Então, vamos sentar, vamos buscar qual é a melhor decisão para essa situação específica. Seria um controle compartilhado, né? Então, assim, estamos aqui para decidir junto, né? Então, ele também tem essa questão. Todo mundo acerta junto ou erra junto, mas aí a gente está para desenvolver um trabalho em conjunto. Há um nível de delegação de autoridade e responsabilidade, então cada pessoa vai cuidar, né, de uma atividade, né? Então eu consigo delegar, né? Esse líder democrático, ele delega, ele não toma para si as decisões, então ele vai delegando, né? Ele consegue compartilhar, ele consegue delegar. Então, alguns autores, né, dividem esse estilo de liderança como aquele consultivo e participativo. Primeiro que eu consulto a equipe, né, para buscar a melhor solução. E a segunda coisa, né, que eu faço é o participativo. A gente compartilha, né, as decisões, né. A gente tem aí, eu escuto, eu compartilho e a gente chega a uma solução que seja boa para aquele problema que está acontecendo, ou então para o melhor desenvolvimento do trabalho. Essa é uma liderança democrática. E o que é uma liderança liberal? É aquele que a gente fala assim, liberal não é uma liderança delargada, né? Assim, deixa aí as pessoas fazem do jeito que ela quer, e eu não estou muito preocupada com isso, né? Então, é importante a gente entender que quando a gente fala de liderança liberal, né, não é uma liderança que a pessoa deixou o controle e ela está com a liberdade total, faz o que quiser. Isso é delargar, né? A liderança liberal não é isso. Ela tem a equipe tem uma liberdade, né, quase que total para tocar o trabalho como ela achar a melhor solução, mas a liderança tem aquele papel consultivo, né? Então eu falo, olha gente, a gente pensou em fazer assim, o que você acha? Então ele está lá aberto para tirar dúvida, o líder está aberto para esclarecer, para orientar, mas não impor, né? Então o líder liberal é aquilo, eu oriento, mas não imponho, ele tira dúvida, ele dá a sua opinião, como pode ser a melhor caminho, então ele está ali para fornecer os recursos para que as tarefas sejam realizadas e orientar para que as pessoas consigam fazer o melhor. Então não é o delargar, né? Eu não quero saber, vocês fazem, não, ele está lá junto, mas ele está uma certa liberdade para que a equipe consiga construir o melhor trabalho, né? Isso é a liderança liberal. Algumas características da liderança liberal que é importante a gente ter. O líder praticamente é ausente. A equipe tem liberdade quase que total na tomada de decisão. Uma das falas que a gente fala que o papel do líder é se tornar desnecessário, né? Quando você tem uma equipe que ela consegue trabalhar sozinho, a gente vai se tornando necessário, aí eu estou sendo um bom líder. Que as pessoas, você confia tanto na sua equipe, você orientou tanto a sua equipe, que ela consegue caminhar sozinho. Esse é o objetivo primordial, né, da liderança, do líder, se tornar desnecessário, né, para que ele possa pensar e planejar outras coisas, né. Se eu não estou tão envolvido no dia a dia, eu consigo ter um planejamento, consigo olhar, consigo pensar em outras decisões, consigo pensar em novos projetos. Se eu estou muito focado no dia a dia, eu acabo fazendo o dia a dia e não consigo pensar em planejamento estratégico. O líder, ele é um estrategista, né, ele está sempre à frente. Né? Isso é o papel do líder. Outra característica muito importante da liderança liberal é na programação do trabalho. O grupo decide o que deve ser feito, né? Então você tem a clareza do que é para fazer e aí o grupo vai definir o que é importante, o que é mais importante nesse primeiro lugar, qual a pessoa que vai ficar à frente daquele trabalho, né? Qual a pessoa que vai cuidar dessa etapa. Outra coisa, na divisão do trabalho, o grupo decide livremente. Né? Quem é que vai cuidar de cada coisa, né? Então você vai lá, eu cuido disso, eu cuido daquilo, isso é bastante importante. O líder apenas responde às dúvidas e fornece o recurso necessário nesse papel consultivo, né? Hoje em dia nas empresas, né, nas organizações privadas, a gente tem um trabalho muito daquela que a gente fala por squad, né? Então a gente trabalha por tarefa. Naquela tarefa, as pessoas têm uma tarefa a realizar, eu formo um time.
Ali as pessoas tiram quem vai ser o líder daquele time, né? Então essa liderança ela é compartilhada e rotativa, né? E a gente vai construindo aquele trabalho naquele pequeno grupo. Entregou aquele trabalho, aquela tarefa, o trabalho está desfeito. Isso é muito quando a gente trabalha por projetos, né? Então eu formo um time para aquele projeto, né? Esse squad vai definir quem vai liderar, quem vai acompanhar, quem vai registrar, e depois que esse trabalho é entregue, aquele time é desfeito para que outro trabalho seja feito, né? Então eu vou tendo um rodízio da liderança, eu consigo criar ali novos líderes, eu consigo perceber qual é o papel de cada um. E as pessoas se sentem cada vez mais motivadas, uma vez que ela faz parte da decisão, né? Então eu me sinto motivado porque eu faço parte da decisão. Quando você vai lá naquela situacional, que é muito comum, que é muito usada, é importante você consegue perceber, né? Quando eu falei, alta motivação, alta habilidade. Quando eu tenho essa liderança liberal, eu vou colocando as pessoas, elas vão conseguir ter alta motivação e alta habilidade, porque como eu vou ter esse rodízio de atividade, as pessoas vão se preparando para a liderança, né? Vão se preparando para a entrega e não tem muito conflito, né? Entre o time, porque eu sei que essa liderança, ela tem um rodízio, então eu acabo tendo menos conflito entre o time. Nós temos aí também falar um pouco sobre um outro tipo de liderança, né? Também bastante comum, que é a liderança coach, né? O coach, que é a palavra coach vem de treinador, né? Então a liderança coach é aquela pessoa que está preocupada em dar o exemplo, né? Então eu estou aqui, eu sou exemplo, né? Então eu vou buscar sempre o melhor para que eu seja um exemplo para o time, né? Afinal, o entendimento que isso vai refletir diretamente no comportamento das pessoas. Então eu sou aquele líder que eu estou olhando para o meu time, o time está olhando para mim, eu sou um modelo, eu estou preocupada em mostrar para o meu time qual é o melhor caminho a seguir, né? Então se eu sou um líder coach, que eu sou um líder que delega, que eu confio, o meu time vai ter esse comportamento também, né? Ele fala, pô, o cara, ele deixa as pessoas fazerem, deixa as pessoas falarem. Então, o meu time vai ter um comportamento muito parecido com aquele que eu tenho. Outra coisa importante, além disso, ele vai avaliar o cenário atual da organização, o estado onde a organização está e como deseja alcançar aquele traço junto com o time, né? As principais metas, o objetivo para que esses resultados globais sejam alcançados. Então, esse líder coach, ele também tem esse olhar estratégico. Uma coisa muito interessante, vocês podem ver pelas definições que foram dadas, né? Lógico que você está falando de uma liderança autocrática que realmente já não existe, aquele que manda, né? Que não delega, isso é uma coisa que já não existe mais. Mas a liderança, as pessoas vão tendo um pouco de cada perfil, né? Não existe uma liderança, um modelo, eu sou assim ou eu sou assado, né? Então você vai buscando qual é o melhor caminho, né? Como que eu posso me tornar um líder melhor? Eu vou conhecendo a minha equipe, vou me conhecendo e vou buscando a melhor forma de liderar, né? Então é um aprendizado constante, tanto para o líder como para a equipe, né? Então a gente vai trabalhando e vai buscando esse comportamento. Então, se vocês observarem, há pontos comuns na liderança, né? Seja ela uma liberal, uma democrática, uma situacional, seja uma transformacional, as pessoas elas têm muitos pontos em comuns, né? Porque aquela liderança voltada a um resultado melhor, a ter um time cada vez mais coeso, que trabalhe mais em volta do resultado, aonde eu penso no bem-estar das pessoas, aonde eu busco um time que cada vez mais seja mais inclusivo, onde ele vai ouvir opiniões que sejam diferentes, aonde ele vai aprender a dar feedback. Então é isso que a gente vai percebendo. Não existe aí uma liderança que seja, eu sou assim, eu sou uma líder assim, né? Não, você tem um pouco de cada. Lógico que a carismática tem muito traço de personalidade. Tem pessoas que são carismáticas, ela tem essa habilidade de liderar pelo carisma, pela capacidade de visão. Essa já é muito mais específica, tem um pouco de nato, né, no líder carismático. Algumas características da liderança coaching é liderar pelo exemplo, né? Então, assim, como eu lidero, por exemplo, a tomada de decisões rápidas e efetivas.
Então eu vou sempre pensar como que eu posso aí tomar decisões rápidas e efetivas. E o time vai observando o meu jeito, né, de trabalhar e vai seguir o meu exemplo. Outra coisa interessante da liderança coach é o autoconhecimento, né? A gente falou sempre da autoconfiança, né? Como um fator fundamental da liderança, né? Eu me conhecer, saber quais são os meus gatilhos, saber como que eu converso. E o autoconhecimento tem muito a ver também com a autoconfiança. Quem sou eu? Como eu me conheço? Como me relaciono com o outro? Quais são as minhas características, né? Então, isso também é importante. Eu acho que o autoconhecimento é importante no desenvolvimento profissional. A gente precisa conhecer e se desenvolver quando a gente fala de autoconhecimento. Então, isso é muito importante. Outra característica muito fundamental do líder coach é oferecer e aceitar feedback. Né? Então, ele está aberto para receber aquela crítica construtiva, ele está aberto a dar feedback. E é uma coisa que a gente precisa aprender, né, como líder, a receber esse feedback, né? Perguntar como que foi bacana, como que está sendo, fazer uma avaliação de como as coisas estão caminhando, isso é importante para poder receber o feedback, para que a gente possa evoluir e também dar um feedback. Quando a gente vai ver lá na frente aquela liderança situacional, o feedback é fundamental para que ela se desenvolva, porque se a gente não olhar isso, ela não vai se desenvolver. Vamos fazer agora só uma passada aí do que a gente falou nessa aula de liderança, né, dos estilos de liderança, para que a gente possa entender. A gente está falando do estilo de liderança, então a gente trouxe aí diversos conceitos de estilo, né, de liderança. Então, a situacional, a transacional, a transformacional, a liderança carismática, a liderança autocrática, a liderança democrática e liberal e a liderança coach, né? Então a gente trouxe aí um panorama desse tipo de liderança. Aí a gente fala dessa liderança situacional, né? Que é conforme o contexto, né? Eu olho o contexto e eu vou buscar o melhor liderança. Vocês vão observar pelo mapa, né? Quando a gente fala, tem um mapa muito bacana que fala dessa liderança, né, do papel, né, e como que eu vou avaliar que momento que meu time está, né? Isso é muito bacana. Esse mapa vocês vão conseguir visualizar bastante como que a gente trabalha, né? Esse estilo de liderança situacional, a direção, orientação, o apoio e a delegação, né? E isso vai depender muito de como está meu time, como que tá, qual é a maturidade da minha equipe, né? Ela está ok, ela está com alta motivação e alta habilidade, ou não, ela está com uma baixa motivação, baixa habilidade, ela tem motivação e não tem habilidade, ela tem habilidade, mas não tem motivação. Aí vocês vão olhando aí no mapa e ele vai fazendo essa curva, né, de aprendizado para a gente entender e buscar o melhor resultado. Essa liderança transacional, né, a gente busca aí um responsável pela equipe que adota o comportamento de modo a liderar mais puxado por uma performance do grupo. Eu não estou muito preocupada aí com as pessoas, mas eu estou preocupada com a meta. Não é bacana que eu tenho que me preocupar com as pessoas. As pessoas, se elas não estiverem bem, elas não vão performar. Então a gente tem que olhar também a pessoa, né? A liderança, a gente tem o líder, bom líder, olha as pessoas, né? Não tem um líder que não está focado em pessoas. A transformacional, né, que a gente vai liderar a sua equipe mantendo uma proximidade, né? Eu estou ali próximo do dia a dia, eu estou motivando, entre aqui, minha porta está aberta, eu vou estimular para que a gente tenha bom resultado, eu vou trabalhar lado a lado, eu vou colaborando com as funções. É um líder mais mão na massa, ele está junto, né? Minha porta está aberta, eu estou próxima, estou aqui para tirar dúvida. Esse é o transformacional. O carismático, né, a gente tem poucas pessoas que a gente identifica como, aquele cara é o cara carismático, né, aquela gestão que transmite confiança, empatia, os colaboradores gostam de trabalhar com ele, gostam de estar perto, ele tem autoconfiança, ele tem visão, ele tem essa capacidade de articular a visão, então ele tem uma forte convicção, então é uma pessoa que tem um comportamento fora do comum. Então a gente percebe, a gente gosta de estar próximo, né? Ele é um agente de mudança e ele leva todo o time nesse jeito dele de conquistar, nesse jeito dele carismático. Mas são poucas pessoas, eu conheço alguns líderes carismáticos. Se vocês pensem em alguém que você vai, esse cara é um cara realmente carismático. Você tem muito a aprender, você tem um prazer de trabalhar com ele, você tem um prazer de estar com ele.
Falamos daquela liderança autocrática, né? Aquele manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? A pessoa que tem dificuldade de delegar, ele centralizador, né? Ele não é inclusivo, né? Então ele gosta de ter o controle, né? Ele não escuta a opinião das pessoas. Tem esse poder centralizado, um papel, o liderado, a equipe dele é operacional, ele manda fazer, você faz isso, tá? Você vai fazer aquilo, entrega aquilo, né? Você faz aquilo, a estrutura de trabalho é fixa. Então aquilo não avança, né? Porque as pessoas se sentem desconfortáveis, as pessoas não se sentem ouvidas, né? As pessoas não se sentem respeitadas. Então é importante quem tem esse tipo de liderança, tá aí uma avaliada aí que precisa mudar, né? As pessoas precisam ser ouvidas, elas precisam delegar, o líder não pode centralizar tudo na sua mão. E o líder democrático, né? A palavra diz, né? A gente já falou sobre isso, é aquele que conta com a participação da sua equipe, né? Na tomada de decisão, ele quer ouvir, ele quer sentar, é aquele que faz reuniões para que as pessoas entendam, há um nível de delegação de autoridade, a responsabilidade pelo trabalho, então ele está ali, ele é consultivo, ele é participativo, então ele traz toda a equipe para participar e pensar em soluções. O liberal, né, sempre é bom lembrar que o liberal não é aquele que delarga, né? Ele dá liberdade, quase que total para a equipe, mas ele está lá num papel consultivo, ele está lá como para tirar dúvida, ele está lá para fornecer recurso para as tarefas, ele não delargou as atividades, ele está muito atento na forma do trabalho que as pessoas estão realizando. Então ele está lá sempre atento para orientar, para ajudar, né? Mas ele está muito à liberdade porque está ali se construa a solução. Tem algumas características, né? Ele está praticamente ausente, mas não está, né? Toma muito cuidado isso, quando a pessoa fala, eu sou um líder liberal, eu largo a minha equipe, não é isso, né? Ele está ali para tirar dúvida, para orientar, ele está ali para dividir o trabalho, mas o grupo tem uma certa liberdade para decidir livremente, mas para isso ele precisa confiar no time, né? Então ali você vai ter um time com alta motivação e uma alta habilidade, né? Então, você vê como a gente vai sempre alinhando aí uma característica com a outra, né? Então, para que eu tenha esse liberal, eu preciso ter um time muito motivado e um time também com uma alta habilidade para fazer, né? Senão, se o time não tem habilidade, se ele não é capaz de fazer, a coisa não vai avançar. E a liderança coach, né, que é aquela pessoa que está preocupada em liderar pelo exemplo, né? Eu faço o meu melhor, eu vou liderar por aquilo que as pessoas vão se ver com o meu comportamento e elas vão liderar pelo exemplo que eu faço. Se eu sou uma pessoa que eu delego, se eu sou uma pessoa que confio no meu time, sou uma pessoa que estou aberta a diálogo, se eu sou uma pessoa aberta a dar feedback, as pessoas vão se inspirar naquilo que eu estou fazendo. Porque não adianta só eu falar que eu faço e na realidade eu não faço, né? Então as pessoas vão ficar ali preocupadas porque o exemplo é real, é verdadeiro, né? Não é um discurso, então as pessoas percebem aquele comportamento desse líder coach, como que ele age no dia a dia, como ele lida com a equipe, como ele está ali aberto para falar, aberto para feedback, para que as pessoas vão fazer isso no seu dia a dia. Pô, esse cara é legal, gosto dele, então eu começo a replicar esse comportamento também com meus pequenos times, né? Então, esse é o líder coaching. A liderança do líder coach é liderar, por exemplo, tomar decisão rápida, autoconhecimento, oferece e aceita feedback. Então, assim, vocês estão recebendo material sobre o que é cada um desses tipos de liderança. Então, uma tarefa para vocês. Identifique qual é que é mais próxima de vocês. Me fale quais são as suas características como líder. Pontue de 2, 3, quais são as suas características. Qual desses líderes você se identifica melhor? Qual líder que você tem que é um exemplo de liderança? Você vai pôr esse cara, é um líder coach, ele foi um exemplo, eu me inspiro na liderança dele para ser o líder que eu sou hoje. Qual líder carismático? Você fala, eu tive um líder que é um líder carismático, levou para um passo à frente. Ou eu sou um líder, qual é aquele líder liberal que deixava, ele consultava e deixava as pessoas agirem de uma forma mais livre, né? Ou então eu tive um líder que era autocrático, né, que só ele sabia fazer, não tinha função nenhuma, nada mais operacional. Como me senti nessa situação? E como eu sou hoje? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma alta motivação e uma alta habilidade, ou eu estou com uma baixa motivação e uma alta habilidade, ou então eu estou com uma alta motivação, mas baixa habilidade. Qual é a situação que eu encontro hoje no meu trabalho, né? Isso é importante a gente fazer essa avaliação, porque conforme o momento que eu estou, eu posso chegar a algum lugar.
né? Então é importante a gente se identificar. Por isso o autoconhecimento é importante, né? O autoconhecimento para o líder é fundamental. E o autoconhecimento também da sua equipe, para ele poder avaliar o momento da equipe dele, como que ele pode fazer com que uma equipe possa estar o melhor do seu potencial. Então fica aí as dicas sobre liderança, o material que está aí na bibliografia para que vocês possam consultar, que vocês possam pensar e realmente anotem. Quais são esses comportamentos, aquilo que você acha que não funciona, aquilo que você acha que efetivamente funciona. E como que está a equipe de vocês? Né? Como a equipe de vocês, uma boa pergunta, se você lidera, pergunte para a sua equipe o que elas acham de vocês como líder. Essas perguntas a gente não tem que ter medo de perguntar. Pergunta para a sua equipe, o que você me acha como líder? Carismático, eu sou autocrático, como que eu sou como líder? Pergunta para o seu time. Isso vai ser muito importante para que você tenha um crescimento como líder dentro do serviço público. E obrigada, e foi muito bom estar com vocês. A gente volta aí a se falar. Bye, bye.